Eu quero convidar a igreja que abramos a palavra do Senhor, nosso Deus, no texto de Efésios capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo de número 6. Temos alguém conosco nos visitando pela primeira vez? É amiga da Suelen? É irmã? Não? Pode falar o nome? Keila. É um prazer, Keila, tê-la conosco, viu? Deus possa abençoar ricamente. Quem está perto aí, dá o nosso abraço na Keila. Seja muito bem-vinda, viu? Abra sua Bíblia, o texto é Efésios capítulo de número 6. Estamos fazendo uma sequência expositiva nessa carta. O estilo de pregação chamado Lex Continua, ou seja, é a continuidade de um texto exaurindo todo um livro. E essa sempre foi a modalidade da pregação dos reformados. Quando você vai ler sobre Calvino, Knox e os outros do passado, a forma de pregar era expor a Bíblia, e não só, às vezes, pregar em versículos isolados, né? Então, o nosso desejo, irmãos, é que, quem sabe, depois desse ano e quase 3 meses de pregação em Efésios, a gente possa ter uma visão mais completa. É claro que um aqui falta, outro falta, mas que no decurso da caminhada a igreja possa ser abençoada com essa pregação. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso texto, mas vamos compartilhar apenas o versículo de número 13. Efésios, capítulo de número 6, apenas o versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Algum parente seu foi à guerra? Um avô, um bisavô, está meio longe, né? A última guerra que nós pudemos ter em participação na nossa história foi a Segunda Guerra Mundial. Nem todo mundo foi, mas uma parte dos guerrilheiros brasileiros ou dos soldados brasileiros, do exército brasileiro, pode ir. Aqui em Itaém nós temos um irmão, presbítero, ele está atuando ali na congregação do Suarão, salvo engano, esse ano ele completa 100 anos. Está vivo, está forte, ainda com as suas limitações, é claro, de uma idade tão avançada quanto essa, e ele pôde fazer parte do grupo brasileiro que foi lá conquistar o Monte Castelo na Itália. Olha só que fenômeno, né? E nós muitas vezes olhamos para a guerra como uma coisa muito distante de nós. Os últimos que participaram de guerras estão tão longe, já estão tão idosos, né? Me lembro, quando era criança, as paradas de 7 de setembro, certamente muitos de vocês também lembram disso, quando os veteranos de guerra desfilavam na frente do exército. Eu morava em Limeira, e lá em Limeira não tem o exército, mas tem a representação do batalhão lá, e nós víamos a cada ano, era muito bonito, a gente vê os carros, os tanques de guerra passando ali, e os veteranos de guerra desfilando à frente. Senhores já idosos, alguns com as suas limitações, mas demonstrando o seu ardor pela pátria e ao mesmo tempo mostrando o valor que eles tiveram no combate. Guerra não é coisa boa. Guerra não é destruição, em mortes, em prejuízos, em muito sofrimento na vida do povo. Mas nós estamos em guerra, irmãos. Lembre-se disso, nós estamos em guerra e nós não podemos esquecer esse fato. Eu quero voltar apenas lembrando com você que Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava preso em Roma, e certamente diante dele um brutamonte de um soldado, todo muito bem paramentado, com toda a sua armadura, a sua vestimenta, e Paulo agora está tratando, nessa última parte da sua carta, está tratando exatamente sobre a vida cheia do Espírito, e a vida cheia do Espírito confere um casal que vive bem, filhos que vivem bem, pais que educam bem os seus filhos. Uma vida cheia do Espírito confere patrões que são prestativos, cuidadosos, atenciosos com seus funcionários, ao mesmo tempo funcionários que são bons servidores aos seus patrões. E Paulo continua dizendo, ou seja, ainda nessa mesma ênfase da plenitude do Espírito, fortaleçam-se no Senhor, porque vocês estão em meio a um combate.
Fortaleçam-se no Senhor, porque vocês estão em meio a uma guerra. E Paulo começa a descrever então aqui, meus irmãos, a partir do versículo 10 em diante, esse momento de guerra espiritual. E nós estamos numa batalha espiritual, querendo ou não. Nós somos vencedores, perdemos alguns rounds, ou caímos aqui, levantamos ali, mas todos nós estamos exatamente debaixo de uma guerra. Se você prestou atenção na leitura do Salmo 18, embora um salmo longo, 50 versículos, mas ele fala exatamente disso. O meu Deus é o meu escudo, o meu Deus é a minha fortaleza, o meu Deus é o meu amparo, Ele é o meu rochedo, Ele é que me prepara para a guerra, Ele que me fortalece as mãos, Ele que me capacita a ser vencedor. E todo o contexto e a poesia daquele salmo, enquanto longo, ele fala exatamente isso. Nós estamos participando de um conflito. Em meu Deus, ele vai dizer ali, eu desbarato exércitos. Em meu Deus, eu ponho em fuga os meus inimigos. Quem são os seus inimigos? Você tem inimigos físicos, pessoais? Não, certamente que não, mas é bem possível que você esteja cercado de inimigos espirituais, como nós compartilhamos na última semana passada. Anjos e demônios das regiões malignos, terríveis contra o povo de Deus, estão constantemente atacando o povo de Deus. Então Paulo vai olhar, meus irmãos, para a armadura daquele guerreiro e vai começar a listar cada uma das partes da armadura daquele guerreiro, mostrando exatamente que elas correspondem também a realidades espirituais, correspondem também a um enfrentamento que nós temos que ter com os nossos inimigos, e para isso temos que estar preparados. Por isso o nosso tema de hoje: tomai toda a armadura de Deus. Como Paulo diz aqui no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. Então eu quero compartilhar conosco aqui 2 tópicos, espero que a gente possa entender bem o texto, quando Paulo vai nos ajudar a entender. Primeiro, tomar a armadura de Deus é uma ordem incontinente. O que é uma ordem incontinente? Quando Paulo fala aqui, meus irmãos, ele fala de uma forma imperativa. Ele não fala, olha, se vocês acharem por bem, usem a armadura. Olha, se vocês gostarem, acharem bonito, usem a armadura de Deus. Olha, se for confortável para vocês, usem a armadura, desfilem com ela, será bonito. Não, Paulo não fala dessa forma. Qual é a maneira como Paulo se expressa? Ele diz, tomai. Tomai é uma ordem. Tomai é o imperativo. Tomai é uma ordem dada em nome de Deus pelo apóstolo para que o povo de Deus realmente obedeça. Não é se você quer, não é se você gosta, não é se você acha bonito, é uma ordem, faça isso, porque isso será para o próprio bem, isso será para a sua vitória. Então a ênfase de Paulo aqui, meus irmãos, como dissemos, é o imperativo, é dado exatamente para os cristãos lá do passado, na sua época, mas também para os cristãos da nossa época. Sempre temos repetido aqui, a Bíblia para nós cristãos reformados, ela não é um livro do passado. A Bíblia para nós cristãos reformados não é um livro que ficou apenas guardando histórias de um tempo que a gente não lembra mais. A Bíblia é um livro extremamente atual. A Bíblia é um livro que fala exatamente das nossas necessidades, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e fala ao nosso coração porque ela é atual. O termo que Paulo vai usar iniciando o versículo, qual é a palavrinha? Portanto, aqui na sua tradução atualizada, portanto, essa palavrinha, portanto, é uma conjunção conclusiva que anexa o que ele vai estar dizendo como conclusão ao que ele disse antes. O que ele disse antes? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta é contra poderes espirituais, que a nossa luta é contra seres terríveis que debatem contra a nossa vida. Por isso, tomem a armadura de Deus. Portanto, ele conclui exatamente com essa ênfase, tomem a armadura de Deus, e nos chama a atenção exatamente para o fato de que o nosso adversário não é humano. Nós dissemos aqui na reflexão domingo passado, se você acredita em seres extraterrestres, os nossos adversários são
extraterrestres. Os nossos adversários não são bonequinhos verdes, anteninhas, vindos de Marte, mas eles são anjos terríveis, demônios avassaladores, forças espirituais da maldade, e estão sobre a terra, estão na tentativa de destruir a vida de pessoas, conduzir pessoas ao engano, impedindo pessoas a conhecer a verdade da graciosa salvação que Deus oferece em Cristo Jesus. E aqueles que já foram alcançados por Cristo são agora oponentes desses seres malignos. A nossa luta é contra esse tipo de gente. Não é um ser humano, não são pessoas, não são apenas instituições que pregam isso ou aquilo, mas a nossa luta é contra seres espirituais. O subtema que nós colocamos aqui então é esse: tomai ou tomar toda a armadura de Deus. E isso é uma ordem incontinente. Eu só queria resgatar essa ideia para dizer que o termo incontinente, ele se origina de uma locução latina, de incontinenti, e significa num tempo, funcionando como um adjunto adverbial de tempo, indicando algo sem interrupção. Ou seja, essa ordem é uma ordem sem interrupção. Você precisa estar o tempo todo revestido, você precisa estar o tempo todo envolvido na sua armadura, você precisa estar o tempo todo pronto com essa armadura para combater e para participar dessa guerra. Pense numa guerra qualquer que você já assistiu, que você já leu, que você já viu em filmes. Se o soldado lá na guerra, ele resolve tirar as botas e deixar de lado e usar chinelos de dedo, se ele resolve tirar o seu capacete e colocar apenas um cap, um bonezinho ali, no meio de uma saraivada de tiros de metralhadora e outras armas tais, qual é a chance dele sair dali sem algum ferimento? Correndo de chinelo, sem uma roupa adequada, sem uma proteção ajustada ao momento em que ele está naquele combate. Por isso o texto diz: usem toda a armadura de Deus. Por isso o texto é uma ordem para o tempo todo, é uma ordem para se viver sempre. Nós não podemos tirar a armadura, não podemos nos despir dela. Então essa palavrinha incontinente significa aquilo que é sem demora ou perda de tempo, aquilo que é ao mesmo instante, constantemente. Esse o desafio que Paulo coloca para nós. Tomar a armadura não é apenas num momento qualquer, não é apenas sabendo que você vai enfrentar uma tribulação, não é apenas sabendo que você vai enfrentar uma tentação momentânea, é o tempo todo, você precisa estar preparado. Então esse imperativo tomai, ele implica em, lá na sua origem, estender a mão, pegue a armadura, tome a armadura, vista a armadura. Essa é a colocação que nós temos a partir lá do texto. Ou seja, a armadura está à sua disposição. Deus já derramou sobre você toda a capacitação, e Deus coloca ao seu dispor o poder do seu Espírito, o poder da ressurreição de Cristo. Vista-se disso para que você seja vencedor. A ordem de Paulo, portanto, irmãos, é que o cristão se aproprie desse poder espiritual a ele oferecido. E aqui a gente pergunta de novo: como é que eu me aproprio desse poder? O poder espiritual é algo que cai do céu, é algo que eu me aproprio dessa ou daquela forma. Meus irmãos, Romanos 15:30, Paulo vai dizer: eu rogo vocês, irmãos, que lutem comigo em oração. Então, se apropriar da armadura espiritual é ter uma vida de oração, é ter um desejo intenso de buscar o Senhor, a presença do Senhor, o poder do Senhor, numa vida de oração o tempo todo. Quando é que você ora? Nas refeições? Faz bem, deve orar nas refeições. Quando você acorda pela manhã, lembrando que você teve uma noite boa de descanso, está certo, faz bem sim, em agradecer o Senhor pela noite. Ou ao dormir, orar ao Senhor agradecendo pelo dia, pedindo perdão pelas suas faltas. Faz bem tudo isso, mas nós não podemos restringir, amados irmãos, uma vida de oração apenas a pontos no nosso dia a dia. Paulo vai dizer para nós lá em 1 Tessalonicenses 5,17, é um dos pequenos versículos da Bíblia com uma grandeza enorme. Paulo vai dizer ali: orai sem cessar. Mas como é que eu oro sem cessar? Eu preciso estar o tempo todo prostrado de joelhos, eu preciso estar o tempo todo numa atitude de oração religiosa?
Não, mas uma atitude de dependência constante, numa atitude de entrega constante, numa atitude de busca constante em oração ao Senhor pelo poder de Deus na sua vida. Só para a gente lembrar, meus irmãos, os soldados romanos, quando não eram bem disciplinados, bem talhados e se achavam muitas vezes em condições físicas deficientes, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, eles se mostravam muitas vezes indispostos a carregar aquela armadura, porque era pesada. Toda armadura não é algo assim tão levinho. Abra um parênteses aqui. De novo, quando eu era jovem lá em Limeira, fiz o exército, fiz o tiro de guerra, né? E a gente tinha que fazer algumas marchas. Marcha de 8 quilômetros, marcha de 12 quilômetros, marcha de 16 quilômetros e marcha de 24 quilômetros. Você ia com uma mochila nas costas, carregando alguns implementos do próprio exercício da guerra. E você ia com um fuzil. Na minha época, eu sou meio antigo, né? Na minha época, o fuzil que era usado para treinamento dos soldados do Exército Brasileiro, em grande parte do Brasil, ainda era o Mosquetão 1908. Ou seja, aquele fuzil que foi usado na Primeira Guerra Mundial, reutilizado também na Segunda Guerra Mundial, e agora era um armamento de treinamento. Sabe quanto pesava um fuzil? 4 quilos. Imagine você carregar um saco de arroz de 5 quilos durante 24 quilômetros. No primeiro quilômetro, tudo bem. No primeiro momento, está leve. Mas depois de um tempo de caminhada, horas de caminhada, aquele fuzil passava a pesar 1 tonelada. Era muito difícil. Agora você imagine um soldado romano com todo um aparato, com toda uma armadura pesada, capacete, cinto, espada, broquel ou escudo, tudo aquilo ele carregando numa guerra. Então, voltando à ilustração, muitos deles, cansados daquele peso e daquele fardo que era a própria armadura, pediam ao seu comandante: por favor, deixe-me deixar de lado uma parte da armadura. E muitas vezes o comandante acabava deixando, porque eles não conseguiam mesmo nem sequer andar ou lutar direito, e para que eles não se tornassem um desertor, um fugitivo, o comandante muitas vezes deixava que ele abandonasse ali uma parte daquela armadura. E a grande maioria deles saíam gravemente feridos, ou uma grande parte deles saíam dali mortos. Exatamente porque precisa tomar toda a armadura. E é disso que Paulo fala para nós aqui: tomai toda a armadura de Deus, vista-se de cada uma dessas peças. Só para você se assustar um pouquinho mais comigo, eu planejei as pregações desse texto aqui e pensei em fazer apenas uma reflexão só na armadura. E eu comecei a montar toda a exposição e começou a ficar muito longo. Então você vai se delongar comigo um pouco mais. Nós vamos fazer uma exposição de cada peça. Cada dia você vai pensar numa peça, e a nossa exposição aqui de Efésios está programada para terminar no 1º domingo de dezembro. Então nós temos aí mais 2 meses caminhando em Efésios, olhando particularmente todo esse texto e o que é que ele importa para a nossa vida como cristãos. Mas só para voltar, meus irmãos, então, às realidades espirituais dessa metáfora, da comparação da armadura que Paulo propõe aqui, ela exatamente deve ser posta em prática na vida do cristão. Não é à toa que Paulo pintou essa cena, não é à toa que Paulo desenhou essa beleza da armadura, não é à toa que Paulo ficou olhando para aquele soldado e fazendo comparações de cada parte com realidades espirituais da minha e da sua vida. É porque Deus, inspirando o apóstolo, estava mostrando que nós precisamos sim estar munidos, estarmos preparados com a armadura para uma vida vitoriosa. Sem a armadura, o cristão cai no combate. Se você fizer uma pesquisa, não precisa ser muito profunda, nem na internet, apenas na sua mente, aí lembrando quantos ex-crentes que você conhece. Pessoas que já passaram por aqui, sentaram nos seus bancos, cantaram louvores com você e hoje estão lá fora sem a alegria da salvação. Ou quem sabe na sua família, familiares, conhecidos, pessoas que já andaram com o evangelho e hoje, quem sabe, estão numa vida pobre e deplorável. Conhecidos do seu trabalho, da sua universidade, do seu local de estudos. E nós vamos ficar assustados, irmãos. Assustados com a quantidade que temos de ex no Brasil.
Existe uma estatística, não sei se ela é muito atual nesse momento, mas já vimos uma estatística tempos atrás mostrando que nós temos no Brasil por volta de 30 milhões de evangélicos. E a tendência é crescer esse número nas próximas décadas. Mas ao mesmo tempo, nós temos no Brasil cerca de 30 milhões de pessoas que se dizem que já passaram pelo evangelho, que já foram evangélicos, que já passaram pelas igrejas. E muitos deles nas drogas. Se você for visitar os noias da vida ou conversar com eles na rua, muitos deles conhecem a Bíblia. Muitos deles citam versículos bíblicos. Muitos deles sabem Bíblia melhor do que muitos crentes. Passaram pelas igrejas. Talvez tiveram um envolvimento com o evangelho. Estão derrubados. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual de verdade, existe uma guerra, um conflito terrível na espiritualidade, e se o cristão não estiver revestido de Deus e do seu poder, ele vai cair. Existe um hino do nosso cenário, salvo engano, 67, ele vai dizer: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem poder vivendo estão. Não canto tão bem assim, mas saiu até, né? Quanta gente que já esteve aqui, quanta gente que já chorou conosco em orações, quanta gente que já caminhou no evangelho e hoje não estão mais. Por quê? Porque se despiram da armadura, porque se não se mantiveram revestidos do poder de Deus, porque não deram atenção às realidades espirituais que a palavra nos chama. Segundo ponto, irmãos, que eu quero trazer para nós, é que a posse da armadura é que pode te dar vitória, embora já implicitamente, e claro isso na primeira parte, mas quero enfatizar isso. A frase inicial do versículo, como dissemos, é: tomai toda a armadura de Deus. Não é apenas uma parte, não é apenas a bota, não é apenas a espada, não é apenas o capacete, mas tomem toda a armadura de Deus e estejam preparados, porque o seu inimigo é um algoz terrível, o seu inimigo é implacável, o seu inimigo não tem dó e misericórdia, ele vem para matar, roubar e destruir. Não deixe isso, meu amigo, não deixe isso, meu irmão, ser apenas uma fantasia da nossa fé. Que isso seja uma realidade para a sua vida. Satanás é implacável, ele é um espírito tremendo e luta contra nós com todo o terror no intuito de nos derrubar. Como dissemos outro dia, ele não vai te levar para o inferno, fique tranquilo. Se você realmente foi convertido um dia em Cristo Jesus, a sua salvação é garantida por Deus. Mas ele pode te jogar no chão, ele pode derrubar você, ele pode fazer você beijar a lona, ele pode fazer você viver uma vida miserável e deplorável, conhecendo o evangelho, sabendo que a promessa de Deus é uma vida maravilhosa, mas você tendo uma vidinha miserável e sofrida. O diabo não dá trégua. Então, queridos, esse texto vai nos dizer exatamente isso. Ele reitera, Paulo reitera aqui essa frase encontrada no 11º versículo. Se você olhar no versículo 11, ele fala exatamente isso de novo: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, para serem inabaláveis contra o diabo. Versículo 13, tomem toda a armadura de Deus. Ele repete a ideia, reforçando com os crentes que isso é preciso. Não é porque é bonito, não é porque tem um som diferente, não é porque tem um colorido, embora em palavras, não, é porque é uma realidade, é uma necessidade nossa. Nenhuma porção da armadura, como dissemos, pode ser omitida. Revistam-se de toda a armadura de Deus. O comentarista Russell Champlin, ele vai dizer que o adversário de nossas almas sabe como tomar partido de qualquer debilidade. Se ele ver o seu cinto afrouxado, ele sabe que é ali que ele vai atacar. Se ele ver o seu capacete de lado, ele sabe onde é que ele vai atingir você. Se ele ver as suas botas deixadas e um chinelo de dedo para passear, ele sabe que é ali que ele vai te atingir. O diabo nos conhece, o diabo nos ronda, diz o apóstolo Pedro. Ele sabe exatamente as nossas fragilidades, a nossa fraqueza. Então, voltando ao comentário de Russell, ele vai dizer que o adversário de nossas almas sabe como tomar partido de qualquer debilidade, sendo ele totalmente maligno. Ele vai se aproveitar disso.
ele vai conhecer o flanco da sua vida que está em aberto. Ele vai olhar exatamente para aquele ponto que não está protegido e é ali que ele vai atacar a sua vida. Então, somente, meus irmãos, um toque real da mão de Deus, o poder de Deus nos suprindo, nos garantindo, é que nos pode levar e nos conduzir à vitória nesse combate mortal. Não pense que é brincadeira. Não pense que é apenas uma ilusão da nossa fé. O apóstolo Paulo enfatiza mais uma vez aqui, de que de posse de toda a armadura é que o cristão pode então obter vitória no combate. Olha o versículo 13, a terceira parte. Versículo 13 ele vai dizer primeiro, toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então Paulo diz aí, para que possas resistir. Essa é a ênfase de Paulo. No grego nós temos aqui o verbo antistenai. Esse verbinho lá da língua grega, ele quer dizer firmar-se contra, conseguir se manter em pé. Essa é a ideia para que você consiga estar lutando, mas em pé. Você já viu algumas lutas, certamente, alguns filmes épicos, os gladiadores ou outros lá, quando de repente o camarada na luta, ele é atingido e cai. E para ele se levantar é difícil, porque o oponente vem sobre. É difícil tomar de novo a sua força, porque o inimigo não dá trégua, não dá folga. Ele continua atingindo e atacando ferozmente no intuito de matar. É isso que Paulo diz aqui, tome a armadura de Deus para que você possa ficar de pé. Para que você possa resistir firme, para que você possa se manter firme, sem retroceder, sem ceder aos ataques do inimigo, não dando qualquer vantagem de vitória para o seu inimigo. Parece uma palavra tão distante de nós, mas pense na sua vida, quantas vezes que você já caiu em pecados que te entristeceram. Em pecados que te envergonharam, em pecados que deixou você sem vontade de orar, sem vontade de buscar a Deus, em pecados que deixou você tão desanimado na vida cristã, porque o diabo nos conhece, e ele nos atinge, e ele nos ataca. Então esse mesmo verbo que Paulo usa aqui, antistenai, ou resistir, Paulo vai usar esse verbo também, quando ele fala que certa feita, lá na região da Galácia, Pedro entrou numa situação de desobediência ao evangelho. Olha, o apóstolo Pedro entrou numa situação de desobediência à verdade, e Paulo teve que resisti-lo, enfrentá-lo, chamar-lhe a atenção e dizer: Pedro, você está errado. É esse mesmo verbo que Paulo vai usar ali naquela controvérsia. Gálatas 2,11, Paulo diz: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque ele se tornara digno de repreensão. Ele se tornara repreensível. Meus irmãos, essa expressão que Paulo vai usar logo mais na frente aqui, para que possas resistir no dia mau. Olha para o versículo 13, para que possas resistir no dia mau. É uma expressão um tanto quanto vaga. O que é esse dia mau? É um dia mesmo. Então várias interpretações surgem. Alguns vão pensar que os dias maus são todos os dias, porque em outro texto, nesse mesmo livro de Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 5, verso 16, os dias são maus. Então, todo dia é dia mau. Então, alguns vão pensar que é isso, você tem que estar firme, porque todo dia é um dia mau na sua vida, todo dia é um dia mau de combate espiritual, todo dia é um dia onde o diabo não vai dar trégua para a sua vida. Outros intérpretes vão pensar que se trata aqui de qualquer dia de tentação ou tentações particulares mais violentas na sua vida. Então é aquele dia que o diabo prepara um lance especial para atingir você. É aquele dia que ele sabe exatamente como puxar o seu tapete, dar a rasteira ou atingir a sua vida naquele ponto fraco que já estava ali percebido por ele. Outros intérpretes vão pensar que está aqui em foco, meus irmãos, um período de crise, de fragilidade, de fraqueza, razão pela qual teria sido aqui usado então o artigo definido no dia mau. Então é num dia especificamente demarcado e procurado por Satanás contra você. Berre, que é um comentarista bíblico já do século passado, ele vai dizer que qualquer dia sobre o qual se possa dizer: esta é a hora e este é o poder das trevas contra você. Então pode ser as várias interpretações, mas Paulo deixa claro: vai existir um dia mau na sua vida,
vai existir um momento ruim na sua vida, vai existir um momento onde o diabo vai achar um flanco, vai achar uma abertura e vai tentar derrubar você, mas se você estiver revestido de toda a armadura de Deus, você vai permanecer de pé. Se você estiver realmente revestido do poder de Cristo, você vai ser vitorioso, apesar do ataque do indivíduo, apesar do ataque do inimigo. A garantia que nós temos aqui, meus irmãos, então, é que o cristão, aquele que estiver revestido da armadura de Deus, ele não só obterá a vitória, mas ele permanecerá de pé. Não é apenas vencer o round, não é apenas ganhar aquele momento de luta, mas é ganhar a luta com dignidade, ganhar a luta sem cair no chão, ganhar a luta e permanecendo de pé. Ele vai obter a vitória e vai permanecer sem muito dano, vai permanecer sem cair prostrado naquela hora de combate. O que ele diz então no versículo 13? Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Brownett é um outro comentarista já do século passado também, ele vai dizer que o apóstolo fala aqui de cumprirmos a vontade de Deus em todas as direções e relações, a atividade ética e eficiência do crente, que consegue vencer todos os assaltos e conflitos sem ser desviado ou sem ser debilitado. É aquele crente que enfrenta sim as ações malignas, é aquele crente que enfrenta sim as tentações de toda sorte, mas ele permanece de pé. Ele permanece incólume, ele permanece sem ser de fato atingido ou destruído. Exemplo, José do Egito, meninão, quem sabe dos seus 20, 22 anos, bonito, forte, porte atlético, atraente, e ele é vendido como escravo, e vai morar numa casa de um senhor, certamente dignitário na estrutura da sociedade egípcia. E ali naquela casa, a mulher daquele homem se interessa por ele. E começa a ter segundas intenções. E começa, quem sabe, dar algumas piadinhas, algumas cantadas. Começa a tentar seduzi-lo. E ele sempre pulando fora, sempre saindo fora, porque ele tinha temor de Deus. Mas um dia, aquela mulher, quem sabe, o encontra num momento específico da casa e investe contra ele fisicamente no intuito de possuí-lo. Ele consegue sair fora. Ele se livra da capa que vestia e foge, quem sabe, só com as roupas de baixo. É bom pensarmos que naquela época as roupas eram diferentes das nossas de hoje, não era calça comprida, bermuda, etc., mas apenas uma túnica e roupas pequenas para se proteger de alguma situação, ou em muitos casos nem roupa pequena existia, apenas a túnica. E diz ali o texto que José fugiu desnudo, ou com pouca roupa ou sem nada, mas escapou da sedução e da artimanha daquela mulher. Ele foi pego, ele foi preso, houve uma mentira contra ele, mas ele permaneceu de pé. A sua dignidade não caiu. Deus continuou mantendo, Deus continuou sustentando, Deus continuou sustentando José, e no momento certo ele é elevado ao mais alto grau do reino, apenas abaixo do poder de Faraó. Onde estava a mulher do Faraó? Onde estava a mulher do Potifar, aquela que tentara contra ele alguns 4 anos atrás? Onde estava essa mulher agora? Para olhar para José, sentado no mais alto posto do império egípcio, e percebendo que Deus foi fiel com ele, percebendo que o seu Deus o livrara da queda, e o seu Deus o sustentara, e o seu Deus o exaltara. É disso que Paulo está dizendo, meus irmãos. Permanecer de pé, mesmo diante dos ataques. Permanecer de pé, mesmo diante das mentiras de Satanás. Permanecer de pé, mesmo diante das seduções do mundo. Lutar, enfrentar e permanecer inteiro, sem se prostrar, sem cair. Então nesse versículo aqui, existe a alusão ao início da batalha e da sua continuação. Aqui nós podemos ver o fim realizado, de modo que no término do conflito, em algum ponto ao longo do caminho, o crente seja visto como alguém que permaneceu firme, como alguém que foi atacado sim, como alguém que foi atingido sim, como alguém que lutou firme sim, usou as armas que o Espírito oferece, mas ele permaneceu de pé. Caiam 1000 ao teu lado, caiam 10.000 à tua direita, é assim que diz lá, mas você não será atingido. A guerra está aí, o conflito é real, mas o crente que enfrenta com as armas do Senhor, ele vai permanecer de pé. Um outro comentarista bíblico vai dizer assim: isso
denota ou aponta para o resultado. A capacidade de resistir quando a luta estiver em prosseguimento, porque o crente tem em vista conservar a sua posição no conflito até o fim, sem deslocar-se, sem desviar-se, mas antes permanecendo vitorioso no seu posto. Então, é disso que Paulo está dizendo. Tome toda a armadura de Deus, revista-se completamente do poder de Deus. Quanto ao mais, versículo 10, fortaleçam-se no Senhor. Você tem se fortalecido no Senhor? Ou você apenas vem na igreja uma vez por semana? Você tem se fortalecido no Senhor, tem separado tempo na sua agenda diária para ler a palavra, quem sabe para ler um bom livro que te edifique, para gastar tempo em oração, em clamor ao Senhor, em busca da proteção e do poder de Deus na sua vida? Ou a sua vida cristã é apenas ir e vir ao templo uma ou duas vezes na semana? Você tem tido realmente esse interesse de ter uma vida vitoriosa, cheia do poder do Espírito Santo na sua vida? Meus irmãos, Paulo disse que nós devemos estar preparados para vencer a batalha. Eu quero voltar com você na chamada Epístola a Policarpo. Nessa Epístola a Policarpo, você se lembra de Policarpo? Policarpo foi um discípulo do discípulo João, que foi discípulo de Jesus. Então, na ordem ali, ele era um neto espiritual de Jesus. Claro que não, né? Mas ele foi fruto do trabalho de um apóstolo sobre ele, foi discipulado, treinado, ajudado pelo apóstolo João. A palavra Policarpo, que é o nome desse personagem, significa muitos frutos. Policarpo foi um homem muito crente, foi um homem muito piedoso, um homem muito dedicado ao Senhor, e ele foi preso, era um bispo no final da sua carreira, ele era um bispo e foi preso. E aos 86 anos, imagine um senhorzinho de 86 anos sendo preso, fustigado, maltratado e ameaçado: se você não negar a Cristo, nós vamos amarrá-lo num poste, vamos acender ali uma fogueira e vamos te matar queimado. Policarpo, você já é velhinho. Policarpo, para com isso, negue a Cristo. Policarpo, abandona esse seu Deus, viva, aproveite os poucos anos que, quem sabe, você pode ter ainda. Sabe o que ele disse? Eu sigo a Cristo há 86 anos. O meu Jesus nunca me decepcionou. E eu também não vou decepcioná-lo. Pode acender a fogueira. E ele morreu aos 86 anos, queimado vivo, amarrado num tronco, cheio de lenhas, gravetos e alguns elementos inflamáveis. E a história diz que ele morreu cantando. Na carta que foi escrita para ele, a autoria de Inácio. Então, se você for ler a história da igreja, lá no passado, você vai encontrar esses nomes todos. Inácio, ele era bispo de Alexandria. Alexandria era uma importantíssima cidade ao norte, no Egito, e essa carta de Inácio a Policarpo, ela contém um paralelo interessante, quando escreve um para o outro, e Inácio diz então na carta a Policarpo: agradai ao capitão sob quem servis, e de quem também recebereis o vosso salário. Que nenhum de vós se torne desertor, que o vosso batismo seja como um escudo para vocês, que a vossa fé seja o vosso capacete, que o vosso amor seja a vossa lança, que a vossa paciência seja a vossa armadura inteira, e que as vossas boas obras sejam o vosso pecúlio, para que recebais o que foi lançado com razão em vosso crédito. Meio nebuloso, meio distante, quem sabe, algumas realidades, mas olhe só, o pecúlio era uma espécie de FGTS que o soldado romano recebia. Claro que não tinha toda a estrutura econômica, financeira, de aplicações e rendimentos que temos hoje, mas o pecúlio, ele era uma espécie de soldo, ou de parte do soldo, do salário do soldado, que era retirado. Então, imagine, em termos práticos, o soldado tinha que receber R$2.000 lá pelo seu combate durante o mês. Daqueles 2.000, uma porcentagem, talvez ali R$200, era retirado e ele recebia só R$1.800. Os R$200 ficava de posse do seu comandante.
num cofre, num baú, guardado, com todo o aparato bélico para dar proteção àquele dinheiro, e aquele dinheiro então, ele era entregue, a totalidade, de 1 ano, 2, 5, 10, quantos anos o soldado ficou investido no Império Romano, na sua saída daquele serviço, todo aquele soldo era separado e era dado como um pecúlio, como uma espécie de fundo de garantia, para ele poder viver o seu resto de vida. E o Inácio fala com Policarpo exatamente isso. Vivam de tal maneira que vocês não percam o seu pecúlio. Vivam de tal maneira que vocês recebam depois do combate essa parte honrosa desse reconhecimento. Mas as pessoas que eram desertores, abandonavam a guerra, fugiam do combate, ou aqueles que eram desligados, sem honra, quem sabe por uma desobediência terrível contra a estrutura militar da época, eles não recebiam nada. Eles perdiam todo o soldo, eles perdiam todo o pecúlio que havia sido resgatado para eles durante o tempo que serviram o exército. Eu só quero trazer isso aqui, meus irmãos, para dizer que isso é uma excelente metáfora acerca dos galardões dos crentes. A Bíblia diz que o Senhor galardoa a cada um de nós, Ele retribui a cada um de nós por participarmos desse combate. Estamos lutando pelo Senhor. Você cantou agora há pouco ali, não foi? Pelo Senhor marchamos sim, né? Nós estamos numa luta, nós estamos sim marchando, lutando e combatendo o mal. Como é que você faz isso? Quando você vive com integridade a sua vida nos valores do Evangelho. Como é que você faz isso? Quando você anuncia e fala desse Evangelho com seus valores para as pessoas que não conhecem a Cristo. Como é que você faz isso? Quando você enfrenta as tentações em cima ou sobre a palavra de Deus e sai vitorioso. Você está lutando sim contra as artimanhas do maligno. Nós estamos cercados, irmãos, na nossa sociedade de muitas artimanhas, armadilhas terríveis para levar o cristão a cair na sua caminhada. Então Paulo está dizendo que aqueles que lutarem bem, aqueles que permanecerem firmes, aqueles que forem vitoriosos, eles receberão do Senhor o seu galardão, receberão do Senhor o seu pecúlio. Abra sua Bíblia em Coríntios, capítulo 5, segunda carta. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Para quem que Paulo está escrevendo? Para o mundo? Não, Paulo está escrevendo para a igreja. Se você for olhar lá no primeiro versículo, especialmente na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos que vivem em Corinto, aos convertidos que vivem em Corinto. Paulo está escrevendo para a igreja. E quando Paulo fala aqui, meus irmãos, de receber o bem ou o mal, segundo o bem ou o mal que cada um fez, não é salvação em troca do bem ou do mal que você tenha feito. Porque a salvação é graça de Deus, a salvação é obra do Espírito através da obra de Cristo na sua vida. Não é nada que você faça, o bem ou o mal que você faz nem garante e nem destrói a salvação na sua vida. A salvação é obra de Deus na sua vida. Mas Paulo está dizendo aqui para crentes que lutaram a vida, que viveram o Evangelho e no final vão ser colocados diante do tribunal de Cristo para receber os seus galardões. Se você for olhar mais uma vez nessa questão escatológica, dos julgamentos e juízos finais, você vai perceber que existe o tribunal de Deus. Apocalipse capítulo 20. Os livros serão abertos. E cada um daqueles que foram encontrados ali, escritos no livro, são aqueles que Deus salvou. Aqueles que não foram achados inscritos no livro, são aqueles que vão ser condenados. É o tribunal de Deus. Esse sim é o tribunal para dizer: você vai para a perdição eterna, você venha para a salvação eterna. São os livros de Deus. Mas o tribunal de Cristo é para a igreja. O tribunal de Cristo é para os crentes, é disso que Paulo está dizendo. Nós vamos ser sim julgados, não no sentido da condenação, mas no sentido da recompensa, por Cristo Jesus. Receberemos o bem, ou pelo bem que fizemos, ou não receberemos porque fizemos algo mal.
Então, se você perceber aí, Paulo vai dizer exatamente assim: galardões. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Se você voltar para a primeira carta, faça isso. Primeira carta, capítulo 3, aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, Paulo começa dizendo: meus irmãos, segundo a sabedoria que Deus me deu, eu tenho pregado o evangelho. E o fundamento do evangelho é Cristo Jesus. Ou seja, a base da salvação de qualquer pessoa é Jesus. Fora de Jesus não há salvação. E Paulo vai dizer, então, eu já lancei o fundamento. Vocês já creram em Cristo, já têm a vida eterna em Cristo Jesus. Agora vejam como cada um de vocês edificam a sua casa sobre esse fundamento. Faço um parêntese rapidinho. Lembra da palavra de Jesus lá no Sermão do Monte? Um que constrói sobre a rocha e um que constrói sobre a areia. Construir sobre a rocha é construir sobre Jesus Cristo. É construir a sua vida sobre Jesus Cristo. Mas cada um veja como constrói a sua vida. E Paulo vai dizer, alguém vai construir a sua vida com material de ouro, de pedras preciosas, outro de ferro, outro de prata, outro de madeira, outro de feno, outro de palha. Parece a historinha dos 3 porquinhos, né? Até casa de palha tem ali. E quando essa construção é passada pelo juízo, a expressão de Paulo ali é passada pelo fogo, o que acontece com uma casa de palha passada pelo fogo? Sobra o quê? Cinza. O que acontece com uma casa feita de feno, construída sobre a rocha? Sobra o quê? A rocha. Mas a casa é toda destruída. O que acontece sobre uma casa de madeira construída sobre a rocha? Pode sobrar algum pedaço, porque a madeira é mais firme. O que acontece sobre uma casa de prata construída sobre a rocha? Pode derreter a prata, tirar as escórias, mas a prata permanece ali. De ouro, de pedras preciosas. Então Paulo está dizendo de bens duráveis ou bens extinguíveis. E Paulo diz então, cada um veja como constrói a sua casa. No último dia vai passar pelo fogo, ou no último dia vai passar pelo juízo de Cristo. Se a casa que alguém construiu, ou a qualidade da vida desse cristão foi tão boa, parecendo com uma casa de ouro, ele vai ser depurado, vai ser limpado pelo fogo, mas a casa permanece bonita. Se a casa desse irmão foi uma casa construída de prata, também vai ser depurado, limpado pelo calor do fogo, mas a casa permanece ali. Se a casa foi de um elemento que destruiu, Paulo diz, esse tal será salvo, porque a sua salvação não é a casa, a sua salvação é o alicerce que Cristo é, o fundamento que Cristo é. E esse está em cima do fundamento, esse tal será salvo, mas ele não vai ter galardão, não vai ter recompensa, não vai ter um muito bem, servo bom e fiel. Apenas vai entrar para a salvação eterna, desprovido de recompensas, desprovido de galardões. Então, se você está em 1 Coríntios capítulo 3, olha especialmente o versículo 8. Depois de Paulo falar sobre essa ideia das casas, ele vai dizer assim, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Segundo a própria qualidade da sua vida. Como é que foi a sua vida a serviço do Rei? Como é que foi a sua vida no Evangelho de Cristo Jesus? Foi limpa? Foi bonita? Foi santa? Foi dedicada ao Senhor? Foi dedicada a abençoar pessoas com o Evangelho de Cristo? Amém. Você vai receber galardão. Foi uma vida fraca, onde o inimigo mais derrubava você do que você permanecer de pé? É disso que Paulo está tratando. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. 1 Coríntios, no versículo 14, aí nesse texto que dissemos, Paulo vai dizer, se permanecer a obra de alguém que sobre esse fundamento edificou, esse receberá galardão. Se permanecer a casa de pé, você receberá galardão. Se você não souber nada da sua casa, você vai ser salvo, porque a sua salvação é em Cristo. Mas você não vai ter galardão, não vai ter recompensas alguma. Então, queridos irmãos, é disso que Paulo está dizendo aqui.
tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer de pé. Você ter qualidade de vida, você ter honradez, você ter dignidade, mesmo combatendo contra o mal, mesmo sendo assediado pelo mal, mesmo sendo atingido pelas tentações, mas você permanece de pé. Termino aqui. Você está envolto numa guerra. De novo, não se esqueça disso. Se você lutar, você pode ter vitórias. Se você olvidar ou deixar de lado essas realidades, você vai sofrer por isso. O diabo não dá trégua. O diabo é implacável. Satanás é o inimigo terrível e ele quer te ver no chão. Ele quer te derrubar. Então você está envolto numa guerra espiritual, sim. Tome toda a armadura de Deus. Revista-se do poder de Cristo Jesus. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. Busque o Senhor, leia a palavra, encha-se do Espírito Santo de Deus. Dupla garantia: vencer tudo e permanecer de pé. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Certamente eu já levei os meus tombos e posso levar outros, mas Deus quer que eu permaneça de pé. Certamente você também já derrapou, já caiu algumas vezes nas tentações e embates do diabo, mas Deus quer que você permaneça de pé.